Não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Nosso Deus tem poder de transformar corações endurecidos. Esse é o estudo de número 1295 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes nós acabamos desistindo de interceder, de clamar e também de confiar no poder transformador do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque nós queremos que seja do nosso jeito e no nosso tempo. Vamos ao nosso tema: coração transformado. Nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 19, que diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O nosso coração reflete quem somos. Assim como conseguimos ver o nosso rosto refletindo na água. E esse versículo ele se refere sobre a nossa essência, a nossa identidade. E muitas vezes nós podemos até camuflá-la, ocultá-la e mascará-la, mas no nosso coração reflete quem nós somos. O coração, ele é a fonte das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. É essencial cuidarmos do nosso coração físico, sim, mas não podemos nos esquecer de proteger os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque o nosso coração é fonte das nossas decisões e muitas vezes o ignoramos. Não protegemos, somos levados a agirmos de acordo com nossas emoções do momento e até tomamos decisões equivocadas. Sabe por que isso acontece? Porque nos esquecemos que o nosso coração, ele é enganoso. Olha o que Jeremias fala em Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, nunca tome uma decisão ou haja de acordo com o teu coração, porque ele é enganoso. As nossas emoções, elas são influenciadas. Nós tendemos ao pecado. O Senhor, ele nos conhece profundamente e ele nos orienta a vigiarmos. Salomão, ele nos ensina que devemos dar ao Senhor o nosso coração. Provérbios capítulo 23, verso 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Sabemos que Deus quer o ser humano em sua completude. Deus não nos quer em partes, porque Ele é o nosso Senhor e Ele quer reinar dentro de nós, e nós devemos dar a Ele sempre o primeiro lugar em nossas vidas e agirmos em obediência à sua palavra. O nosso foco deve ser no Senhor, devemos buscá-lo em primeiro lugar, antes de tudo, e caminharmos com os nossos olhos fixos nele. Na Bíblia nós podemos ver diversos exemplos de pessoas que tiveram corações transformados. Antes elas agiram conforme as suas vontades, seguindo as orientações do Deus deste século, que não é o nosso Senhor Jesus. Vamos ver o exemplo de pessoas que seus passados não definiram seus futuros. Vamos começar por Raabe. Antes dela ouvir falar sobre o poder do nosso Deus, ela era prostituta, ela morava em Jericó. Josué capítulo 2, verso 1 diz: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Antes de invadir Jericó, Josué enviou esses 2 espias para que examinasse a terra, e eles foram abrigados justamente por Raabe e também foram protegidos e informados por ela. Ela teve o seu coração transformado ao ouvir falar sobre o poder do nosso Deus.
Josué capítulo 2, verso 10 e verso 11 diz: porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus, em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Raabe ouviu sobre o poder de Deus, ela temeu, creu, reconheceu que somente Deus é o único e verdadeiro, poderoso e também soberano Deus. Ela pediu para ter a vida dela e da família poupada quando Jericó fosse conquistada por Josué, e a Bíblia nos ensina que ela agiu pela fé e foi transformada, foi salva juntamente com a sua família. Josué capítulo 6, verso 25 diz: mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Aquela que anteriormente era prostituta, que vivia para satisfazer seus desejos, passou a morar junto aos israelitas, se tornou uma mulher muito importante para Israel. Ela era bisavó do rei Davi, seu nome consta na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5 e verso 6, Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Raabe teve um coração transformado, porque ela ouviu sobre o poder do nosso Senhor, e ela foi ancestral do nosso Jesus. Louvado seja Deus, porque Raabe foi transformada e consta o nome dela no livro dos heróis da fé. Vamos conferir? Hebreus capítulo 11, verso 31, que diz também: foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Raabe agiu mediante a fé, ela entregou o seu coração ao Deus vivo e poderoso, ela foi transformada, se tornou uma grande mulher entre os israelitas, se tornou o exemplo de uma mulher de fé para nós. Olha que tremendo! Vamos ver outro exemplo, um exemplo impactante de alguém que teve a sua vida transformada porque ouviu falar sobre o poder do nosso Senhor Jesus. Sabe quem é? Vamos lembrar de Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 2 diz: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era um homem rico, ele era chefe de cobradores de impostos, ele trabalhava para Roma. Os publicanos eram considerados traidores do povo, ele não era um homem amado pelo seu povo, e ele ainda podia cobrar a mais. Ele morava lá também na cidade de Jericó. Zaqueu, ele ouviu falar sobre Jesus. Lucas capítulo 19, verso 3, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Zaqueu tinha um problema, ele era de baixa estatura, mas ele tinha curiosidade, ele queria ver a Jesus e ele agiu. Eu vou citar para você Lucas 19, 4, que diz: por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu queria ver a Jesus, ele tinha ouvido falar sobre o nosso Senhor, ele se esforçou para conseguir isso, ele correu adiante da multidão, subiu na figueira brava, demonstrando disposição em conhecer ao nosso Senhor. E assim que Jesus passou embaixo da figueira, Jesus parou e o chamou. Lucas capítulo 19, verso 5. Quando
quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha que notícia maravilhosa que Zaqueu ouviu, porque Jesus conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Ele verdadeiramente nos conhece no âmago do nosso ser, no íntimo do nosso ser. E ao ouvir a voz de Jesus, Zaqueu desceu alegre e apressadamente. Mas em compensação, aquela multidão que acompanhava Jesus murmurou: Zaqueu era traidor do povo. Como Jesus ia pousar na casa de um homem vil, marginalizado, um homem não querido pelo seu próprio povo? Mas Zaqueu foi transformado pelo poder de Jesus e ele tomou uma atitude. Lucas capítulo 19, verso 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A transformação de Zaqueu tirou dele a ganância, o desejo de enriquecimento desleal. Ele ficou arrependido, ele teve mudança de vida, mudança de mente. Ele queria reparar o mal feito ao seu povo e Jesus testemunhou sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 9 e verso 10 diz: Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem, falando de Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu se arrependeu, ele mudou de atitudes, ele sofreu a verdadeira transformação, ele passou a ter um coração transformado por Jesus e recebeu testemunho do próprio Senhor Jesus. Vemos 2 exemplos, um do Antigo e o outro do Novo Testamento, mas a Bíblia é recheada de histórias do antes e depois das pessoas que tiveram seus corações transformados pelo Senhor. Podemos falar de Naamã, de Davi, Ruth e o rei Amazias, mas também vamos no Novo: Paulo, o endemoniado gadareno, a mulher adúltera, a mulher samaritana, os próprios discípulos, dentre muitos outros. Mas esses exemplos nos dão alegria, nos traz esperança, nos anima, porque para o nosso Deus não existe impossível. Mateus capítulo 19, o verso 25 e o verso 26 diz: Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, olha a esperança, revelou-lhes: Isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Os discípulos perguntaram a Jesus quem poderia ser salvo, e Jesus os ensinou que qualquer pessoa pode ser salva, pois para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. O coração pode ser transformado, pois ele tem poder para transformar um coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, verso 26 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Jesus está nos ensinando que ele pode mudar os corações insensíveis, corações endurecidos, resistentes. Jesus pode quebrantá-los e, através do arrependimento, deixar um passado de pecados e passarem a seguir a vontade do nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Quem tem um coração transformado tem uma nova vida espiritual, tem uma mente transformada, o espírito renovado, colocando Jesus como sua prioridade. Essas pessoas têm atitudes que agradam ao nosso Deus, pois para o nosso Senhor não existe nada que seja impossível. Nós devemos confiar plenamente no poder transformador do nosso Senhor. Não podemos desistir, devemos perseverar em oração, crendo, firme na fé, pois quem crê verá a glória de Deus. Tem um momento certo do Senhor agir, confia nele. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar,
eu te convido para que você se inscreva, seja grandemente abençoado pelo nosso Deus e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.